Ok, antes de avançarmos para o início do nosso estudo sobre como criar pequenas brincadeiras que poderão levar à criação de jogos, eu não poderia falar daquilo que eu considero ser o the big picture, a grande imagem, isto é, como é que a indústria dos videojogos funciona na realidade. Isto para que nós tenhamos não só a noção de como é que basicamente funcionam as grandes companhias, os grandes estúdios de jogos, mas também para, obviamente, baixarmos um pouco as nossas expectativas, porque não é suposto, e como eu já tive a ocasião de frisar, não é suposto nós virmos a criar nenhum Battlefield ou nenhum Call of Duty. E por isso achei interessante fazer este vídeo no sentido de podermos fazer essa distinção, fazer essa separação. E este vídeo vai servir exatamente para falarmos sobre aquilo que é a indústria dos jogos atualmente. No conceito de big picture ou da grande imagem, obviamente surgem os grandes estúdios de produção de jogos, ok? E neste caso concreto estou a dar aqui apenas alguns exemplos, o caso da Ubisoft, que é responsável por grandes êxitos, no caso do Assassin's Creed, por exemplo, o Watch Dogs, o Far Cry. Temos depois a Bethesda Studios, que tem grandes títulos também como o Fallout 3 ou o Assassin's Creed. A BioWare, que é responsável por Dragon's Age ou a trilogia de Mass Effect. No caso da Ubisoft, inclusive, tem aqui, eu coloquei aqui uma pequena imagem sobre o UbiHeart Framework, que é uma framework que a Ubisoft usa, por exemplo, para o desenvolvimento de jogos como o Rayman. E, portanto, há aqui sempre um conjunto de estúdios a nível internacional, o caso da Rockstars, que é responsável pela série GTA, a Valve, que é um estúdio muito importante porque surgiu com um grande jogo, o Half-Life, depois o Counter-Strike, o Fallout 3, depois temos casos de EA Sports, responsável por jogos de desporto, o caso do FIFA, e a DICE, e também obviamente a Activision, responsáveis, qualquer uma delas, uma pelo Battlefield e outra pelo Call of Duty, permanentemente estão em concorrência uma com a outra, mas de uma forma genérica isto para dizer basicamente o quê? Qualquer um destes grandes estúdios é composto por uma equipa muito grande de pessoas. E estamos a falar de programadores, artistas gráficos, modeladores 3D, animadores, designers, game testers, argumentistas para escrever a história, temos desenhadores 2D, desenhadores 3D, temos construtores de níveis, etc, etc. Normalmente, grosso modo, qualquer um dos grandes videojogos do género Call of Duty ou Battlefield são jogos que demoram entre 1 ano e meio a 2 anos a desenvolver e envolvem sempre uma equipa de cerca de 150 a 200 profissionais nas mais diversas áreas. E, portanto, estamos a falar de uma indústria que é, ao mesmo tempo, extremamente lucrativa, mas que envolve um investimento muito grande por parte de qualquer um destes estúdios. E, obviamente, eles utilizam algumas ferramentas criadas internamente pelos seus próprios programadores, como é o caso, por exemplo, daquela UbiHeart Framework, que foi criada de raiz pelos programadores da Ubisoft, e se procurarem na internet por UbiHeart Framework vão encontrar então as potencialidades desse motor gráfico criado internamente pela Ubisoft, mas há um conjunto de ferramentas que nos são relativamente conhecidas, que são usadas de uma forma geral por todos estes estúdios. E esses softwares basicamente são o 3D Studio, não é? Da Autodesk, tem aqui dois grandes produtos utilizados pela indústria de videojogos, o 3D Studio e o Maya, são dois programas de modelação tridimensional muito utilizados para a criação de todos os elementos que compõem o jogo, desde os personagens até aos ambientes gráficos, etc. Há também o ZBrush. O ZBrush é um programa de modelação tridimensional, mas mais relacionado com a escultura, isto é, podemos digitalmente esculpir elementos e, portanto, estamos a falar em qualquer um destes casos em software extremamente complexo, com e uma curva de aprendizagem extremamente complexa e que permite fazer
muita coisa. Depois temos ali 3 ícones no caso do Photoshop, o Adobe Illustrator e o Painter, entre muitos outros softwares que são usados para fazer mate painting, isto é, pintura 2D, desenhos, sketches, enfim, são softwares utilizados pela equipa de criativos para esboçar o aspecto dos personagens que depois são, por exemplo, modelados pelos artistas 3D, desenhar os ambientes, desenhar, enfim, um conjunto de elementos e de aquilo que é vulgarmente conhecido como os assets, ou são os elementos ou os objetos que compõem um jogo. E depois temos aqui em baixo 3 referências, poderíamos ter muitas mais, mas 3 referências a 3 motores gráficos. Ora, o que é isso do motor gráfico? São, na realidade, um conjunto de peças de software que vieram transformar a indústria dos videojogos de uma forma radical. Anteriormente, o que acontecia com qualquer um dos estúdios que nós ali falámos atrás, eles partiam sempre do zero na criação do seu jogo. Isto é, eles começavam do zero, sem nada. Tinham que começar a criar os desenhos, criavam a parte da programação, criavam a parte da inteligência artificial, vulgarmente designada por AI, não é? O Artificial Intelligence. Escreviam toda a parte do argumento, do script, etc, etc, etc. Muito recentemente, de há uns anos para cá, foram introduzidas novas realidades no mundo dos videojogos. Neste caso, a existência de motores gráficos, que é o caso mais flagrante, o caso do Unreal Engine ou do CryEngine, são aqueles que, porventura, a nível internacional, serão os mais conceituados para os grandes estúdios de desenvolvimento de jogos. Qualquer um deles permite basicamente o quê? São produtos de software que permitem de uma forma muito mais intuitiva, até com um aspecto visual ou de utilização muito semelhante ao Autodesk 3D Studio e o Maya. Eles permitem criar um jogo já com uma série de interfaces incorporados nestes motores. Estes motores já contêm simuladores de física real, já contêm simuladores de iluminação real, etc. E, portanto, vieram facilitar de sobremaneira o trabalho dos programadores. No entanto, continuam a existir programadores, uma vez que qualquer um destes motores gráficos que aqui estão envolvem aquilo que é normalmente designado por scripting. Isto é necessário criar a lógica do jogo, não basta inserir lá um conjunto de elementos, criar um mapa, criar um conjunto de personagens, criar cores, etc. É necessário que o jogo tenha a sua lógica. E nós depois vamos ver o que é a lógica de um jogo, como é que o jogo se vence, como é que se perde, como é que se ganham pontos, etc, etc. E toda essa lógica, toda essa inteligência artificial é criada. Mas, por exemplo, no caso da física, isto é, quando um jogador larga um determinado objeto e ele cai sobre o chão, estes motores gráficos já têm um conjunto de componentes que facilitam de sobremaneira o trabalho dos programadores. No entanto, continuam a ter que existir os modeladores 3D, os desenhadores, programadores, beta-testers, os construtores de níveis, etc, etc. E temos aqui também o Unity. O Unity é um motor gráfico relativamente recente, mas muito interessante porque é multiplataforma, à semelhança também do Unreal Engine. Todos estes motores estão a evoluir para as multiplataformas, portanto, para poderem ser utilizados não só no PC como nas consolas, mas também agora com a emergência do mercado dos smartphones e dos tablets e com o sistema Android e iOS. Todos eles estão a investir fortemente nessa área, portanto, a criar a possibilidade dos programadores desenvolverem para essas plataformas. E com um conjunto de novidades muito recentes no momento em que eu estou a fazer estes vídeos, é que todos eles, ou pelo menos o Unreal Engine e o Unity, estão a evoluir para versões gratuitas. Ora, isto significa dizer o seguinte: uma empresa que quisesse desenvolver um jogo com o Unreal Engine, anteriormente tinha uma necessidade inequívoca de ter que adquirir os direitos de utilização desta peça de software para produzir o seu jogo. Eram direitos extremamente caros, portanto um estúdio para conseguir ter direitos de utilização destes produtos gastaria largos milhares de dólares para poder utilizar esta ferramenta. O mesmo acontecia com os outros motores todos. Ora, o que tem estado a verificar neste momento é que as produtoras destes motores gráficos
estão a mudar de estratégia comercial e, portanto, estão, em vez de estarem a vender licenças de utilização destas ferramentas para cada um dos estúdios, estão a adotar um sistema diferente. Os estúdios produzem de forma gratuita os conteúdos com cada uma destas ferramentas e, como ganho disso, as editoras destas ferramentas vão ganhar uma percentagem das vendas dos jogos criados pelos estúdios. É isso que tem estado a acontecer e nós, eventualmente, não nos primeiros vídeos, com certeza, nem nas primeiras dezenas de vídeos, não viremos falar sobre isso, mas quem sabe até no decorrer desta listagem de vídeos nós não iremos falar, por exemplo, no caso do Unreal Engine ou do Unity, uma vez que é um motor muito interessante, muito simples de utilizar e devido à sua portabilidade. E, finalmente, falar naquilo que são as linguagens de programação que se usam. Bom, uma das questões que muitas vezes se coloca é qual é a principal linguagem de programação utilizada para a criação de videojogos. E muitas das vezes surge uma lista muito semelhante a esta, ok? C++ é porventura uma das linguagens de programação mais utilizadas pelos programadores no âmbito da programação de jogos, mas temos o C, o Java, a linguagem script, o scripting languages, temos o Python, temos o C#, temos para a criação dos jogos que jogamos nos browsers, uma combinação de PHP, HTML e CSS, o JavaScript também, etc, etc. Normalmente, uma resposta mais convincente é dizer que qualquer linguagem de programação permite a criação de jogos. Obviamente que umas com potencialidades mais arrojadas, outras com potencialidades menos arrojadas, mas como irão ter a ocasião de ver, muitas vezes o facto de um jogo ter muita componente gráfica não significa que seja um jogo de sucesso. A originalidade e a criatividade é o que determina o sucesso de um jogo, independentemente da linguagem de programação em que é escrito, independentemente do motor gráfico que use. Haja criatividade e certamente teremos produtos de sucesso.